turma do 7º ano. Prontos para mais uma aula de português? Sou a professora Daniele Felipe e trabalharemos com a unidade temática reportagem. Temos aqui exposto o objeto de conhecimento e as habilidades que proporcionaremos nesta aula. Vamos lá? Antes de estudarmos o gênero textual reportagem, precisamos entender sobre fato e opinião. Fato é o acontecimento. Então, para identificarmos o fato, são aqueles que podem ser comprovados com base em evidências objetivas, que podem ser comprovados através de documentos ou de outras formas de registro. Enquanto opinião é o ponto de vista do autor em relação ao acontecimento. É a interpretação que o autor faz do fato. Portanto, temos que saber essa diferença entre fato e opinião, pois é totalmente característica da reportagem. Apresenta-se o fato e a opinião do autor. Vamos lá? Entendido, galera? O gênero textual reportagem tem o objetivo de relatar, de analisar um fato ou um tema, mostrando várias opiniões para ampliar o conhecimento do leitor sobre o assunto. É considerado um texto jornalístico porque está vinculado em jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros meios de comunicação. Na reportagem, o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. O objetivo da reportagem: informar. E também prevê criar uma opinião nos leitores. Pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Trazendo aqui uma comparação entre reportagem e notícia, é bem semelhante. O que é diferente a reportagem da notícia? A notícia, ela apenas tem o intuito de informar. A notícia é um texto curto, impessoal. E a reportagem já é um texto maior, um texto mais extenso, apresenta o assunto, o acontecimento, e o que difere? A opinião do repórter. Então, a reportagem se aproxima da notícia e dos artigos de opiniões, dos artigos opinativos. Mas não podem ser confundidos com eles. Se aproxima da notícia por ter o cunho informativo. Se aproxima do artigo de opinião porque apresenta-se a opinião. Só que a reportagem ela tem uma estrutura maior. Ela vai apresentar o assunto, que é de interesse da sociedade, a opinião do repórter, apresentou depoimentos, entrevistas. É chamado de expositivo e informativo porque expõe o assunto com o objetivo de informar o leitor. Classifica-se por ser um texto descritivo e narrativo, já que descreve o assunto em riqueza de detalhes e inclui esse acontecimento em um tempo, em um espaço, envolvendo assim os personagens. É um texto opinativo porque o repórter
sempre apresenta o seu juízo de valor sobre o que está acontecendo. Ele sempre coloca a sua opinião sobre o que aconteceu, o que está acontecendo. Como foi falado, a reportagem são textos mais longos, apresenta a opinião do repórter e, ao final, é assinado pelo repórter. Diferente da notícia. A notícia é um texto informativo. A notícia ela é impessoal, ou seja, não tem a opinião do autor e nem é assinado pelo autor. A reportagem faz parte do chamado jornalismo opinativo. E para se produzir uma reportagem, é preciso ter um tempo maior do que a notícia. Pois é preciso de estudo, é preciso que o repórter ele se prepare, desenvolva debates, procure, pesquise. Então demora-se um tempo maior. Diferente da notícia, que apenas vai abordar o acontecimento, informando o assunto, onde aconteceu, com quem aconteceu. A reportagem ela é um pouco mais extensa, porque além de mostrar o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu, ela ainda vai envolver dados estatísticos, ainda vai envolver depoimentos, personagens que participaram ou presenciaram o acontecimento. A reportagem pode incluir opiniões e interpretações do autor, como foi falado, apresenta entrevistas de pessoas que participaram, que presenciaram, depoimentos deles, análise de dados de pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, entre outras informações. Então, a reportagem precisa de um tempo maior para a produção. Por isso que é um texto mais longo também, porque apresenta uma riqueza de detalhes, já que ela é um texto também descritivo. Toda reportagem apresenta título, subtítulo, resumo do texto, ou também chamado de lead, o corpo do texto e a ideia síntese. Então, 5 partes aí que compõem a reportagem. Então, eu trouxe para vocês uma reportagem bem atual, vocês devem ter visto, devem ter ouvido, ou lido, ou assistido a reportagem sobre a nuvem de gafanhotos. O que se sabe até agora sobre a infestação que pode chegar ao Brasil? Primeira parte da reportagem, o título, vem logo no topo do texto e traz os verbos no presente para mostrar que a reportagem é atual. Ele, como diz aqui, o que se sabe até agora sobre a infestação que pode chegar ao Brasil? O que se sabe? Depois do título, nós temos a linha fina, também chamada de subtítulo, ou seja, está embaixo do título, que tem a função de confirmar ao leitor a informação do título. Comprova esse título chamativo, né? Você lê o título e a linha fina está comprovando o que se diz no título, vai confirmar o que chamou a atenção do leitor. Depois da linha fina, nós temos o resumo do texto, ou chamado de lead, é encontrado na reportagem no primeiro parágrafo. Nessa lead, é onde o jornalista vai apresentar as perguntinhas básicas, que tanto tem na reportagem quanto na notícia. Quem são os autores do acontecimento? O que é que está acontecendo? Quando está acontecendo? Por que está acontecendo? E o que está acontecendo? Então, como nós vimos nesse trechinho aqui,
Os autores é a nuvem de gafanhotos, né? São eles os personagens principais desse acontecimento. Essa nuvem está acontecendo na Argentina e se aproximando do Brasil e do Paraguai. Aconteceu nesse último fim de semana, né? E assim encontramos essas respostas básicas aonde? No LID, a terceira parte da reportagem. A quarta parte, o corpo do texto, que é a parte mais extensa. Nesse corpo do texto, o repórter, né, nesse caso, vai apresentar os dados estatísticos, apresenta-se também as entrevistas, os depoimentos, os gráficos. Então, o corpo do texto vai apresentar tudo isso de uma reportagem. Eu peguei aqui só um trechinho para a gente ver, certo? Com a parte do corpo do texto, porque realmente a reportagem ela é bem extensa, mas vocês podem acompanhar nos meios de comunicação. E para finalizar, nós temos a ideia síntese encontrada lá no último parágrafo, onde o repórter ele vai resumir de maneira clara o ponto de vista dele sobre o acontecimento. Ou então apresentar o ponto de vista do jornal. Então, galera, entendidos? Coloquei aqui algumas questões para vocês exercitarem a respeito do assunto trabalhado. Primeira questão, vocês vão ler trechos da reportagem e identificar o que é fato e o que é opinião. Na segunda, vocês vão ler um trechinho de uma reportagem sobre esse assunto abordado anteriormente, a nuvem de gafanhoto, e vão escrever quais os motivos que está levando essa aparição de nuvens de gafanhotos. E para finalizar, com base no que foi discutido, vocês vão escrever a diferença entre esses dois gêneros textuais, reportagem e notícia. Tudo bem? E aí, aceitam o desafio? Bom estudo! E uma mensagem para finalizar nossa aula: cultive pensamentos bons, rodeie-se de pessoas positivas e fique de bem com a vida. Pois quando nossa cabeça está bem, nosso corpo fica bem também. Até mais!